Contar histórias é tão colorido quanto esses meus olhos. Olá, olá, olá! Sejam todos bem-vindos! Eu ouvi dizer que vocês gostam de escutar histórias. É verdade? Bora escutar histórias? Bora? Então, vem que eu te conto! Mas antes, claro, eu vou cantar para a inspiração dessa história linda que eu trago para vocês. Bora cantar? Vocês me acompanham? Cantei, 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 cantar. Uma história já vai começar. Cantei, 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 cantar. Uma história já vai começar. Pode sentar, pode escutar, pode sentar, pode escutar. Dizem que as histórias se tornam mágicas quando dizemos era uma vez. Em um reino bem distante daqui, morava uma linda e encantadora princesa. Por ter cabelos cacheados e da cor de vinho, recebeu o nome de Rubi. Desde criança, Rubi, muito sozinha, passava horas lendo e escrevendo em seu diário. Às vezes saía à janela e ficava imaginando o mundo lá fora, como seria grande, como teriam histórias para contar e escrever. Ao completar uma certa idade, Rubi resolveu disfarçar-se e sair do palácio e conhecer tudo fora daquele palácio. Chegando ao vilarejo que ficava ao redor do palácio, algo chamou a atenção de Rubi. Uma casinha humilde, pequena, 3 moças e com elas inúmeras crianças ao redor. Elas contavam que o mundo lá fora era grandioso. Falavam de monstros, de príncipes, de princesas, de florestas encantadas. E as crianças sorriam e gargalhavam ouvindo aquelas histórias. Será que era assim mesmo? O mundo lá fora? Encantado? Rubi ficou
que não se aguentavam. Depois disso, Rubi quase todos os dias vestia seu disfarce e ia visitar o vilarejo. Quando assistia às contações de histórias daquelas moças que pareciam 3 fadas, ficava imaginando como seria realmente esse mundo. As moças conversavam com Rubi, as crianças conversavam com Rubi, as pessoas do vilarejo conversavam com ela. Ela se encantava todos os dias. Todas as vezes que ela ia no vilarejo, ela se encantava com as histórias que escutava. Chegava ao castelo, já perdia a hora, as pessoas preocupadas, e ela inventava qualquer história dizendo que estava no jardim. Chegava, tomava seu banho e deitava e escrevia por horas aquelas histórias que ela escutava dos moradores, das crianças, daquelas 3 moças que pareciam fadas. Foi então que Rubi queria que aquelas histórias chegassem àquele povo. Resolveu contar o seu segredo do seu disfarce a um mensageiro do palácio. Combinou com ele que todas as vezes que escrevesse as histórias, ele sairia, procuraria no vilarejo as 3 moças e contaria as histórias para aquelas crianças. Assim foi feito. Quase todos os dias, Rubi visitava o vilarejo. Quando retornava, escrevia e entregava as histórias ao mensageiro, e o mensageiro ia no vilarejo e contava as histórias para aquelas crianças junto com as 3 moças. Mas algo soou estranho. As 3 moças começaram a desconfiar que aquelas histórias se assemelhavam às histórias que elas contavam a Rubi. As histórias do povo, os costumes, as crianças, o povo do vilarejo. Foi então que as moças, desconfiando disso, imaginaram que Rubi poderia ser alguém do palácio e queriam descobrir realmente esse mistério. Como gostavam muito dela, num dia resolveram presenteá-la com uma mala azul, linda, com letreiros, mala encantada. Dentro da mala continha um texto que falava sobre uma menina que queria conhecer o mundo. Depois do presente, Rubi sumiu. E as moças que desconfiavam acabaram esquecendo. Foi então que o rei resolveu fazer uma festa de aniversário para a princesa do palácio. Nos convites, o mensageiro deu um jeito de colocar o nome das 3 moças que pareciam fadas para participarem da festa. As moças ficaram felicíssimas com aquele convite, se arrumaram todas e no dia do baile foram para o palácio. Ficaram admiradas com toda aquela riqueza que existia naquele palácio maravilhoso. Pois é. Foi então que o bobo da corte anunciou a tão esperada princesa do palácio. A multidão se aproximou e não dava para ver quase nada. No meio do salão tinha uma cadeira de fitinhas, tecidos coloridos, bolinhas. A cadeira era linda, toda colorida. No centro daquele salão, as pessoas não estavam entendendo nada. Foi então que Rubi apareceu, de vestido azul, uma capa linda, branca, por cima do vestido azul. A capa tinha flores coloridas e em seus pés um par de sapatos azuis, com flores coloridas, bolinhas. Parecia algo mágico. As 3 moças, aperreadas para verem quem era a princesa do palácio, não conseguiam. A multidão não deixava.
Foi então que Rubi sentou-se em sua cadeira de fitinhas. Abriu uma mala azul com o letreiro Mala Encantada. De dentro, tirou um texto. Foi então anunciada que iria ler os agradecimentos pela idade, pela primavera. Rubi, com o texto na mão, começou a ler. Era uma vez uma menina que queria conhecer o mundo. E leu. As três moças, ao escutar, surpresas, não acreditaram que aquela linda menina encantadora, dos cabelos cacheados e cor de vinho, era a princesa do palácio. Passaram por entre a multidão, chegaram perto a ela e Rubi, surpresa em vê-las lá, chorou de emoção. As três moças, que pareciam fadas, abraçaram Rubi. Quando as moças a abraçaram, algo iluminado surgiu. Eram vagalumes no salão. Parecia que tudo tinha ficado mais colorido e iluminado. Seriam três fadas? Não podia ser. Rubi saiu a dançar com as três moças, dando gargalhadas, e as três moças, felicíssimas por saber que aquela menina humilde era a princesa do palácio. Daquele dia em diante, Rubi, com seus textos mágicos, saía com sua cadeira de fitinhas, sua mala encantada azul, seus sapatos azuis de flores coloridas, contando e encantando em todos os reinos que visitava. Rubi ficou conhecida como a princesa encantada do palácio. As três moças, será que eram fadas? Cantei, cantar. A história já vai terminar. Assim eu escrevi, assim eu vos contei. Vem que eu te conto.